Olá, irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Eu gostaria de trazer uma palavra nesse momento para a nossa reflexão. Está lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e nos diz o seguinte: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E nesse mesmo capítulo 2 de Abacuque, no versículo 20, nos diz o seguinte: O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O profeta Abacuque, ele tem uma história marcada por alguns questionamentos com Deus, né? Ele via o pecado do povo, o sofrimento do povo de Deus ali, e ele começou a questionar algumas coisas com o Senhor, principalmente porque naquele momento o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judaico ali, começou a passar por uma certa perseguição e de uma certa forma começaram a ser escravizados novamente. E o povo e o profeta naquele momento não entendia por que Deus permitia aquilo, por que Deus estava usando justamente ali os caldeus para oprimir o povo de Deus, e ele não concordava com isso. E ele começa a fazer alguns questionamentos com o Senhor. Mas o Senhor mesmo responde isso a ele, dizendo que Deus estava permitindo aquilo para que o povo reconhecesse que Deus é o seu único e verdadeiro Deus e que precisava ter fé no Senhor. E aí o versículo 4 que nós acabamos de ler diz justamente isso, que o justo viverá pela fé. Se o justo vive pela fé, o injusto não vive pela fé. Então nós temos um poder de escolha e um poder de decisão sobre as nossas vidas. E aí dentro disso, a gente tem que hoje decidir justamente se nós queremos ter uma vida justa ou uma vida injusta. E para ser justo, a gente tem que ter a plena convicção de que nós vamos viver pela fé no Senhor. E era isso que Deus estava ensinando ali para o profeta, né? E quantas vezes a gente acaba passando tempos e mais tempos e a gente acaba esquecendo de viver pela fé no Senhor. A gente acha que a força do nosso trabalho, a força das nossas mãos é mais do que suficiente para nós vivermos. E aí a gente não busca essa justiça no Senhor, e aí a gente faz o pior ainda, a gente nem busca a Deus. E aí a gente começa a esquecer de que Deus quer nos abençoar, quer nos guardar, quer nos livrar de todo o mal, mas a gente acaba esquecendo de buscá-lo. E a palavra nos ensina justamente aonde nós devemos buscar o Senhor, dentro do seu templo. É dentro do templo do Senhor que Ele está, que Ele permanece e que nós devemos buscá-lo. Ah, mas eu estou dizendo isso é porque você tem que ir para a igreja e Deus vai estar lá numa casa onde 4 paredes, embora a Bíblia fale que Deus não habite num templo feito por mãos de homens. De fato, a Bíblia nos fala isso, mas a gente tem que compreender e separar esses discernimentos para a gente não cair numa leviandade de não querer mais ir para a igreja. Muito pelo contrário, a igreja ela é um local preparado, ela é um local consagrado para que nós possamos buscar ao Senhor, para que os irmãos vivam em união, e essa unidade dos irmãos alegra o coração de Deus, traz a presença do Senhor, porque onde tiver 2, 3 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali Ele se faz presente, e o poder de Deus é manifesto dentro da igreja, dentro do templo do Senhor, né? Então a gente começa a compreender realmente ali o propósito do Senhor, que é de que nós vivamos pela fé, crendo que somente Ele é quem nos guarda, é somente Ele quem nos livra, que nos tira todo esse mal que muitas vezes tenta nos assolar e nos fazer desistir, e devemos continuar buscando o Senhor, buscando cada vez mais o Senhor, porque o Senhor quer realmente fazer com que nós tenhamos essa vida de intimidade com Ele. No capítulo 3, a partir do versículo 16, nos diz o seguinte: Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Isso é o profeta falando. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram.
pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, o profeta, ele compreendeu aqui, depois de tudo isso, de que realmente ele deveria viver pela fé. E embora todas as circunstâncias digam que não, todas as circunstâncias nos levem muitas vezes até a um estado de incredulidade, o Senhor é conosco. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. E por mais que as situações mais possíveis não aconteçam, a gente ainda assim deve acreditar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele vai nos livrar de todo mal. E o que Ele quer é um relacionamento de intimidade conosco dentro da sua casa e um relacionamento de fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e você vai ouvir a palavra de Deus na casa do Senhor, na igreja, num local consagrado para isso, num local onde o Senhor separou para que Ele manifestasse a sua glória, seu poder e a sua presença. Que Deus abençoe você neste sábado, que Deus continue de abençoar neste próximo domingo, já amanhã, que Deus possa derramar sobre a sua vida um momento de experiência de fé, um momento de experiência de intimidade com o Senhor, e essa convicção seja alcançada por você, que você tenha essa convicção de que, independentemente de todas as circunstâncias, o Senhor não vai lhe abandonar. Alegre no Senhor, confie no Senhor, que Ele é o seu Deus e a sua vitória é a rocha na qual você pode confiar. Deus abençoe sua vida, uma excelente tarde em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.